Capítulo 9. Sexto conceito do reino. Compreendendo o conceito das chaves. Toda nação e sociedade civil funcionam com base em leis e costumes que determinam sua operação. Essa operacionalidade depende da Constituição e das leis que criam o contexto e as referências para o comportamento social em relação ao governo e aos outros membros da sociedade. O resultado é uma cultura formada por leis e princípios que servem como regulamentos, valores e código moral. Todos estes direcionam o relacionamento dos cidadãos com as autoridades e suas respectivas dentro da estrutura constitucional. Em essência, todas as nações e os reinos possuem princípios e leis inerentes que devem ser seguidos por todos para que o povo se beneficie de seus privilégios e direitos. Essas leis e esses princípios são chamados por Jesus Cristo de chaves do reino. Você alguma vez já encontrou algumas chaves velhas em algum canto de sua casa e não conseguiu se lembrar de onde eram? Ter a posse de uma chave que não conhecemos ou que não combina com a fechadura em particular é tão ruim quanto não ter chave nenhuma. De que adianta ter chaves se não podemos utilizá-las? Elas são tão inúteis como as fechaduras que não conseguimos abrir. Esse é exatamente o problema com muitos cristãos nos dias de hoje. Eles têm uma quantidade enorme de chaves chamadas escrituras e geralmente não sabem como utilizá-las. Eles as possuem, mas não conseguem dizer qual chave destranca que fechadura. É como ter toda essa informação, mas não conseguir utilizá-la. Possuir todo esse poder disponível, mas sem o entendimento de como aplicá-lo. É importante conhecer a palavra de Deus, mas isso é insuficiente para que tenhamos uma vida produtiva como cristãos. Isso porque muitos não possuem a mentalidade correta sobre o reino. A vida no reino realmente diz respeito a retornarmos à autoridade governamental de Deus na terra. Aprendemos a viver e portamos-nos sob essa autoridade. Parte da compreensão sobre o reino consiste em sabermos usar as chaves do reino. O reino de Deus é o desejo e o propósito do Senhor para nós. Jesus disse: "Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino." Lucas, capítulo 12, versículo 32. Nosso Pai, o Rei dos céus, deu-nos o reino. Na verdade, o próprio Jesus trouxe o reino de Deus de volta a nós. Esse era o seu principal propósito ao vir a esta terra em forma humana. Recebemos o reino por sua morte. No momento em que desistimos de nossa rebelião contra o Criador e colocamos nossa confiança em Cristo para nos salvar das consequências dessa rebeldia, somos transformados em súditos do reino dos céus, com todos os direitos, benefícios e privilégios advindos disso. Entretanto,
Como é possível nos apropriar de nossos direitos? Como podemos desfrutar plenos benefícios e privilégios? Quais são as chaves ou os segredos para termos uma vida produtiva no reino de Deus? As chaves do reino de Deus. Um dia, Jesus lançou uma pergunta aos discípulos, seus 12 seguidores mais íntimos. Aquele foi o questionamento mais importante que ele poderia ter feito. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. De acordo com a fé judaica da época, os títulos Cristo e Filho do Deus vivo eram reservados exclusivamente para o Messias, o libertador de Israel e a esperança do mundo, mencionado na profecia século antes. Portanto, nesse trecho, Simão Pedro estava confessando sua crença de que Jesus era o Messias. Cristo diz que Pedro não chegou àquela conclusão por seu próprio raciocínio. Isso lhe foi dado por uma revelação sobrenatural. Então Jesus afirmou que sobre a rocha da confissão de fé de Pedro, ele edificaria sua igreja. O vocábulo grego para a igreja é eclésia, uma palavra que tem sido extremamente mal interpretada. Pelo fato de ser traduzida nesse trecho como igreja, a maioria das pessoas acredita que eclésia seja uma palavra de cunho religioso, mas não é. Eclésia é um termo governamental. Significa literalmente aqueles que foram destacados da multidão e era usada pelos gregos para se referir ao Senado ou aos grupos políticos escolhidos pela democrata ou governo. Os gregos inventaram o conceito de democracia, mas nunca o aplicaram realmente. Quando os romanos dominaram o Império Grego, adotaram muito do pensamento e da filosofia dos gregos, incluindo o conceito de democracia. Foi assim que César conseguiu criar um governo tão poderoso. No Império Romano, o Senado, a Eclésia, era como um gabinete ministerial em uma democracia moderna. Aqueles cidadãos eram escolhidos a dedo pelo imperador para serem colocados a par dos pensamentos, dos desejos, dos objetivos
e das intenções do governante. A função deles era pegar as ideias do rei e transformá-las em leis que pudessem ser instituídas no reino. Em outras palavras, eles, membros do Senado, deveriam conhecer ideais do líder e garantir que tudo o que ele desejasse fosse realizado. Isso significava que tinham de estar em contato íntimo com o rei. Tinham de conversar com ele e receber informações sobre o que o monarca desejava para o reino. O fato de Jesus ter usado a palavra eclésia para descrever o grupo de seguidores que ele estava estabelecendo nos revela duas coisas. Primeiro, a palavra igreja em si é muito mais um termo político do que religioso. Em segundo lugar, todo o debate sobre chaves e sobre ligar e desligar não é uma discussão religiosa, mas sim política. Com efeito, Jesus estava dizendo: da mesma maneira que César é o senhor de seu governo e escolheu o Senado, a sua eclésia, o seu gabinete, eu também criarei o meu gabinete com base no fato de que sou o Cristo, o Rei ungido, o Senhor dos senhores e o Filho do Deus vivo. Então declarou a Pedro, sobre a rocha de sua confissão, a respeito de quem eu sou, edificarei meu governo. Instituirei meu senado, meu gabinete, meus administradores, que levarão adiante meus desejos e minha vontade. Portanto, Jesus criou não uma religião, mas sim uma força política. Eclésia era um grupo especial que recebia informações sigilosas e muitíssimo importantes para o funcionamento do reino. Esse grupo seria tão poderoso que nem mesmo as portas do inferno prevaleceriam contra ele. E qual era essa informação secreta que Jesus transmitiu aos seus discípulos? Ele afirmou: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Cristo deu a eles e a nós as chaves do reino e não as chaves para o reino, pois uma vez que somos súditos, já estamos no reino e recebemos poder para operar sobre a vida. Isso significa que devemos proceder em um nível que deixe as pessoas estupefatas. Precisamos ter acesso a um poder que espanta aqueles que não estão no reino. É necessário termos uma vida em um nível tal que possamos fazer uso de recursos que outras pessoas não conseguem entender e explicar. Conhecendo o segredo. O segredo não é possuir chaves, mas ter o conhecimento, saber para que as chaves servem e como utilizá-las. Em outra ocasião, Jesus disse aos seus discípulos: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 10, parte A. O reino dos céus não é uma sociedade secreta, mas devemos conhecer seus segredos. Um segredo é algo que ainda não sabemos, principalmente se alguém mais tem esse conhecimento. Os milagres se enquadram nessa categoria, pois é algo que os humanos não podem explicar. Um evento ou uma ocorrência que parece desafiar as leis da natureza.
Durante seu ministério terreno, muitas pessoas haviam visto Jesus caminhar sobre as águas, curar doentes, ressuscitar mortos, fazer uma árvore secar apenas falando com ela, acalmar uma tempestade, multiplicar pães e muitos outros feitos miraculosos que estavam além dos limites da experiência humana. Entretanto, para Jesus, nada daquilo era milagre. Ele disse: Estes não são milagres. Estou apenas usando as chaves do reino. Eu sei como introduzi-las nas fechaduras e elas podem liberar prosperidade, cura, paz, autoridade. Observem o que faço e verão o reino de Deus em ação. E isso também funcionará para vocês. Meu Pai lhes revelou os segredos do reino. Vou ensiná-los a utilizar essas chaves. Jesus não deixou dúvidas de que o reino deveria ser eficiente para sua eclésia, assim como era para ele, pois na noite anterior à sua morte disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João, capítulo 14, versículo 12 ao 14. A eclésia de Jesus, que também nos inclui, faria as mesmas coisas que ele estava fazendo, e outras mais, porque o Espírito Santo que viria depois de Cristo partisse, ensinaria os discípulos sobre as chaves do reino e como utilizá-las. Uma chave muito importante está incluída nesta passagem, a que é usada para abrir os reservatórios do céu. Estou falando da oração. Pedi em nome de Jesus. Assim, qualquer coisa que pedirmos nos será concedido. Essa é uma promessa muito clara, mas não é uma maneira de satisfazermos desejos e vontades egoístas. Temos de usar a chave correta. É preciso pedir em nome de Jesus, de acordo com sua vontade e em consonância com seu propósito. É isso que abrirá as janelas do céu. Os 12 discípulos de Jesus já haviam visto essa chave em ação de uma maneira inesquecível no dia que Cristo alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. A multidão havia estado com Jesus o dia inteiro, ouvindo seus ensinamentos. Ao anoitecer, todos estavam com fome. Os discípulos de Jesus sugeriram que ele mandasse as pessoas embora para que passassem nos vilarejos e conseguissem alimento. Mas o mestre tinha outra ideia. Ele estava se preparando para ensinar os discípulos a utilizar uma chave. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios.
e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mateus, capítulo 14, versículo 16 ao 21. Jesus se valeu dessa situação para testar seus discípulos e ver se eles haviam se apercebido do segredo. Ele afirmou: dá-lhes vós de comer. Esse era o teste. Eles tinham de perguntar: que chave devemos usar? Em vez disso, disseram: não temos aqui senão. Eles estavam limitados com base no que podiam ver. Entretanto, no reino dos céus, não caminhamos por vista, mas por fé. A lição que Jesus queria que os discípulos aprendessem, e nós também, é que quando conhecemos as chaves e os segredos do reino, nunca mais diremos: não temos aqui senão. Os acontecimentos se desenrolaram da seguinte maneira: Jesus ergueu os olhos aos céus e deu graças. Utilizou a chave da oração e destrancou os reservatórios celestiais. Então partiu o pão, distribuiu aos discípulos e estes o entregaram ao povo. Deveria funcionar para nós da mesma maneira. Pela oração em nome de Jesus, a chave, destrancamos os reservatórios do céu. Entretanto, temos de conhecer a chave que abre os reservatórios. Esse conhecimento é promessa de Cristo a nós. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 10. 7 princípios das chaves. O conhecimento leva à compreensão. Uma vez que conheçamos os princípios por detrás das chaves, poderemos entender como eles operam no reino de Deus. Vários princípios definem as propriedades das chaves. Primeiro, as chaves representam autoridade. Quando temos as chaves de algum lugar, isso significa que possuímos autoridade naquele local. Suponhamos que seu patrão lhe entregue a chave do depósito ou do escritório. Ao fazer isso, ele demonstra não apenas que confia em você, mas também que está lhe delegando autoridade. A chave de sua casa significa que você tem autoridade ali. A do seu carro lhe confere autoridade para dirigi-lo sempre que desejar. Cristo afirma: estou lhe dando as chaves do reino dos céus. Estou lhe concedendo autoridade no céu, a mesma autoridade que eu possuo. Que dádiva incrível! No entanto, a maioria de nós não faz mais do que apenas arranhar a superfície com relação a esse assunto. Segundo, as chaves representam acesso. Uma chave nos dá acesso instantâneo a tudo aquilo que ela consegue destrancar. O segredo está em saber o que essa chave abre. E as do reino dos céus nos dão acesso imediato a todos os recursos celestiais. Entretanto, temos de saber como utilizá-las. Com muita frequência, limitamos nosso entendimento de como usá-las a nós mesmos por confiarmos ou acreditarmos apenas no que podemos ver ou entender. Só que a mentalidade do reino de Deus muda completamente nossa perspectiva.
Quando um rei ímpio enviou seu exército para capturar o profeta hebreu Eliseu, o servo do profeta ficou aterrorizado ao levantar de manhã e encontrar uma tropa rodeando a cidade. Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta geração de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15, parte B e 18. O servo de Eliseu estava aterrorizado pelo que viu ao seu redor, mas ele não tinha as chaves do reino. Já Eliseu as possuía, e assim abriu o céu e fez com que soldados angelicais viessem em seu auxílio. O profeta se valeu de um princípio que fez o exército inimigo parecer meros soldadinhos de brinquedo. Quando temos as chaves do reino de Deus, não passamos por escassez nem por crises, porque o Rei dos Céus é maior do que tudo isso. Jesus disse que nos ensinaria a caminhar nesse tipo de autoridade de confiança. Terceiro, as chaves representam posse. A posse de uma chave nos dá a propriedade de tudo aquilo que a chave destranca. Portanto, quando temos as chaves do reino de Deus, temos posse do céu nesta terra. Jesus afirmou: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em outras palavras, possuímos nesta terra tudo aquilo que está acontecendo no mundo celestial. Isso significa que nunca devemos julgar com nossa vida está se desenrolando apenas avaliando as circunstâncias. Suponhamos que você perdeu o emprego. Seria muito fácil ficar assustado e estressado, porque você tem mulher e filhos e contas a pagar e agora está sem dinheiro. Essas são suas circunstâncias. Entretanto, como súdito do reino de Deus e detentor das chaves do reino, você tem a posse do céu nesta terra. Pode ter a confiança e até mesmo regozijar-se na esperança de um futuro melhor, porque tem uma fonte de suprimento e de provisão que os que estão fora do reino não conseguem sequer imaginar. Portanto, dê uma festa de prosperidade. O rei está se preparando para abençoá-lo e fazê-lo prosperar a partir de uma direção completamente inesperada. Quando possuímos os recursos do rei, nunca ficamos destituídos. Quarto, as chaves representam controle. Ao possuirmos a chave de algo, nós o dominamos. Podemos decidir quando abriremos ou fecharemos e quem terá acesso. Uma chave nos ajuda a controlar o tempo. Em outras palavras, decidimos se abriremos a fechadura às 8, às 10 ou às 18 horas. Isso nos dá controle sobre o momento em que algo chegará. Quando precisamos imediatamente de alguma coisa, fazemos uso de uma chave. Um dia, o profeta Eliseu se encontrou com uma viúva pobre que recolhia gravetos no portão da cidade. Isso aconteceu durante uma seca muito severa. Ele pediu à mulher um pouco de água e um pedaço de pão.
Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 ao 16. A verdade sobre a circunstância daquela viúva era que ela e seu filho estavam morrendo de fome. Elias então se aproxima e faz um pedido ousado, que alguns poderiam até mesmo considerar egoísta. Sei que você não tem muito, mas primeiro me alimente e então dê comida a si própria e a seu filho. Confie no Senhor, ele cuidará de vocês. Aquilo não foi egoísmo. Elias estava oferecendo uma chave àquela mulher. Uma vez que ela aceitou recebê-la, passou a ter o controle. Pela fé e pela obediência, aquela viúva destrancou a despensa do céu e derramou sobre si mesma e a sua casa a provisão sobrenatural que a sustentou até o final do período de seca. A vida e a mentalidade daquela mulher mudaram. Ela deixou de enxergar circunstâncias de necessidade e privação e passou a ter uma perspectiva de abundância ilimitada. Quinto, as chaves representam autorização. Autorização significa receber autoridade para agir em nome de alguém ou a favor daquele que nos deu autoridade. O patrão me autorizou a fazer isso. A posse de uma chave significa que estamos autorizados a agir em nome e na autoridade daquele que nos depositou confiança. Ao dar-nos as chaves do reino dos céus, Jesus nos concedeu poder para influenciar o céu. Ele nos autorizou a agir com sua autoridade e em seu nome para pedir o que desejássemos e que estivesse de acordo com a vontade e o propósito divino. Sexto, as chaves representam poder. Aquele que nos dá as chaves, ao mesmo tempo, nos outorga poder. Isso é semelhante a receber controle. Temos controle, poder, sobre tudo aquilo a que conseguimos acesso por meio das chaves. Se soubermos como utilizá-las, tudo aquilo que alcançamos estará à nossa disposição. As chaves de nossa casa nos dão o poder de entrar e sair, além de permitir que outros entrem. Quando Jesus nos concedeu as chaves do reino, conferiu-nos poder no céu. Tudo aquilo que ligamos nesta terra afeta o céu. Aquilo que fechamos nesta terra é fechado no céu. Será que, como súditos do reino, realmente temos tanto poder assim? Tenha certeza que sim. O rei não deseja que vivamos como vítimas do sistema deste mundo. Portanto, dá-nos acesso a um reino invisível.
porém absolutamente real e que pode literalmente afetar este mundo físico. Por isso, Cristo foi capaz de ter uma vida abundante em períodos de crise. Ele tinha o poder do céu e deu-nos esse poder. Sétimo, as chaves representam liberdade. Quando possuímos chaves, temos a liberdade de entrar e sair. Temos a liberdade de trancar e destrancar, de abrir e fechar. As chaves do reino de Deus nos libertam do medo e de todas as outras emoções restritivas deste sistema terreno. Eu ficava me perguntando por que Jesus era tão tranquilo, tão calmo, com tamanho controle, não importando o que estivesse acontecendo ao seu redor. Isso acontecia porque ele tinha a chave da liberdade. Certa vez, Cristo estava dormindo na polpa de um barco enquanto seus discípulos cruzavam o mar da Galileia. Como acontece com frequência naquele lago, uma tempestade muito forte surgiu de repente. A tormenta estava tão intensa que até mesmo os marinheiros experientes temiam que o barco fosse afundar. Como Jesus podia dormir durante uma crise tão grave? A vida deles estava em perigo e o Senhor estava adormecido. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8, versículo 25 ao 27. Jesus disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Em essência, ele declarou: qual o problema? Onde estão as chaves de vocês? Então, Cristo fez uso de uma chave, trancou a tempestade e ela parou. Surpresos, os discípulos perguntaram: que homem é este? Ele era simplesmente alguém que tinha posse das chaves do reino. As chaves do reino são o segredo para a verdade derradeira, o conhecimento que traz a liberdade genuína. Jesus afirmou: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31, parte B e 32. Quando Jesus mencionou sua palavra, não estava se referindo apenas às Escrituras, mas também os seus princípios, às suas leis e aos seus preceitos. A liberdade vem de conhecermos a verdade, mandamentos, ensinamentos, normas do Senhor. Esta por si só não nos liberta. O que nos torna livres é a verdade que não apenas conhecemos, mas seguimos. As chaves do reino de Deus podem dar-nos o entendimento da verdade. 7 características das chaves. Primeiro, chaves são leis. Elas são padrões fixos e confiáveis que nunca mudam. Quando usadas corretamente, sempre darão bons resultados. Segundo, chaves são princípios. Quando Jesus falou sobre as chaves do reino, não estava mencionando chaves no sentido literal para abrir fechaduras reais. As chaves do reino são princípios, sistemas que operam sob leis fixas. Quando ele nos dá as chaves, entrega-nos os princípios pelos quais o reino dos céus opera. Obtemos acesso aos sistemas que fazem com que o reino dos céus
funcione. E uma vez que tenhamos aprendido as leis, o sistema e os princípios, tudo o que há no céu estará disponível a nós. Terceiro, chaves são sistemas. Todo governo funciona com base em sistemas: o social, o econômico, o político, o educacional, o de telecomunicações, etc. Conhecimento sobre a constituição dos sistemas e como eles operam é um segredo para obtermos poder e influência. Se dominarmos os sistemas, controlaremos o governo. Se houver alguma interrupção nos sistemas, paralisaremos o governo. Se distribuirmos o sistema, arruinaremos a nação. Isso dá uma amostra do poder dos sistemas. E mais do que isso, deixa claro como esse conhecimento pode ser poderoso. Os sistemas do reino dos céus estão além do alcance dos que não pertencem ao reino e não podem ser interrompidos ou destruídos. Os súditos do reino, em contrapartida, têm acesso a esses sistemas e são capazes de fazer com que influenciem situações terrenas. Por isso, os súditos do reino podem estar confiantes na vitória e no sucesso, independentemente das circunstâncias. Portanto, o mais importante é garantir que sejamos súditos do reino dos céus. Quarto, as chaves promovem funções. Um carro funciona com gasolina. A chave da gasolina ativa o funcionamento do veículo. Sem combustível, o automóvel não pode funcionar, não importa que possua outras chaves. De modo semelhante, um rádio sem um receptor não pode cumprir sua função de converter as ondas em som. A chave do receptor está faltando e sem ele o rádio é apenas uma caixa vazia e silenciosa. A caixa pode ser muito bela, o visor pode estar limpo e brilhante, mas o aparelho não poderá cumprir seu propósito, porque não há chave para ativar seu funcionamento. A religião é como aquele belo rádio ou um carro chique sem combustível. Assim também, ela pode parecer bela e impressionante com todo o seu aparato e suas tradições, mas não possui as chaves, logo não tem a habilidade nem o poder de ativar o reino de Deus. As chaves do reino colocam o céu em funcionamento para que possam desfrutar plenamente os nossos direitos e privilégios como súditos do reino. Isso é muito mais garantido e seguro do que depender dos sistemas terrenos para nosso deleite. Sobre isso, Paulo, embaixador do reino, disse o seguinte: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. As chaves do reino permitem que desfrutemos todas as riquezas e as coisas boas de Deus sem medida. Quinto, as chaves produzem ação. Assim como as chaves de um carro promovem ação por dar partida no motor, as chaves do reino, quando sabemos usá-las, geram ação no céu. Sexto, as chaves são os princípios pelos quais o reino de Deus opera. As chaves não são apenas princípio, mas também especificamente um modo de fazer o reino funcionar. Elas nos dão acesso às plantas, aos esquemas e aos gráficos, para que sejamos capazes de compreender
e tirar partido do funcionamento interno do reino dos céus. 7º, as chaves não podem ser substituídas por sentimentos, emoções, meros desejos ou manipulação. Se ficarmos trancados do lado de fora de casa sem chaves, não importa o quanto tentemos implorar, suplicar ou desejar, nenhuma porta abrirá. Se nosso carro está sem combustível, podemos assentar ao lado dele, sonhar e desejar que ele se mova, mas o carro permanecerá parado. A religião é construída com base em sentimentos, emoções, meros desejos e manipulação. No entanto, é diferente no reino de Deus, pois este só funciona com as chaves. Podemos desejar, sentir, implorar e suplicar o quanto quisermos, mas sem as chaves corretas, continuaremos sem acesso a todas as coisas que Deus prometeu, porque sentimentos não abrem portas, as chaves sim. Nos sistemas do mundo, conseguimos progredir matando, roubando, causando sofrimento, manipulando, subjugando e tirando vantagens de pessoas. Entretanto, no reino dos céus, tudo é o inverso. Para conseguirmos progredir, temos de fazer o oposto do que faríamos no mundo. Ao invés de alcançar, temos de oferecer. Ao invés de acumular, liberamos. Ao invés de agarrar, abrimos mão. Ao invés de odiar, amamos. Ao invés de seguir a regra do cada um por si, demonstramos consideração para com os outros. Com certeza, isso é paradoxal, mas é assim que o reino de Deus funciona. A natureza paradoxal das chaves. Essa qualidade paradoxal do reino dos céus é o que o torna tão difícil para o mundo compreender. O reino dos céus e os reinos deste mundo operam baseados em princípios completamente opostos. As pessoas que cresceram convivendo com os sistemas do mundo não conseguem entender por si mesmas a natureza sobrenatural do reino de Deus. Por isso, Simão Pedro não foi capaz de reconhecer Jesus como o Messias, a não ser por uma revelação divina. Esse choque de sistemas está ilustrado vividamente pelo encontro que Cristo teve com um jovem rico interessado em ingressar no reino de Deus. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 23. Uma vez que possamos ingressar no reino e passemos a agir de maneira apropriada, inevitavelmente nos tornaremos prósperos.
A prosperidade é um resultado natural da vida no reino de Deus. Entretanto, temos de viver de acordo com os padrões do reino para podermos prosperar nele. Aquele jovem rico tinha problemas com as condições que Jesus impôs, porque iam de encontro a tudo que ele já havia ouvido e que acreditava a respeito de sucesso e prosperidade. O jovem simplesmente não estava preparado para acatar uma ordem paradoxal da parte de Jesus e desistir de tudo que, em seu entendimento, tornava alguém importante. Por isso, Cristo disse que é difícil um rico entrar no reino de Deus. As chaves, os princípios e os sistemas do reino são o oposto aos deste mundo, com base nos quais adquire sua riqueza. Em outras palavras, a natureza paradoxal das chaves do reino torna difícil para muitas pessoas compreenderem o reino de Deus. Aquele jovem rico havia crescido em um mundo onde conseguimos as coisas tomando posse delas. Ele não era capaz de compreender o princípio de um reino onde alcançamos o que desejamos por ofertar. Além disso, a ignorância com respeito às chaves do reino pode destruir-nos. As Escrituras afirmam: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6, parte A. Por causa da ignorância sobre as chaves do reino, o jovem rico não sabia como se tornar ainda mais rico. Portanto, escolheu apegar-se à riqueza que literalmente o estava matando, em vez de abraçar a riqueza que poderia dar-lhe a vida. O ato de entrarmos no reino de Deus não nos torna nem exige que fiquemos pobres. Entretanto, temos de conhecer as chaves. Aquele jovem pensava ser rico, mas na verdade era pobre, porque não compreendia a natureza da verdadeira riqueza. Portanto, foi embora triste. Um princípio básico do reino dos céus é o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Uma vez que tenhamos as chaves do reino e saibamos como funcionam, as bênçãos de Deus nos trarão riqueza sem sofrimento. E o Senhor pode promover isso em um instante, se assim ele desejar. Outro fator que dificulta para que as pessoas tenham compreensão do reino de Deus é o perigo do raciocínio da natureza humana pecaminosa. A rebeldia do homem contra o Senhor resultou em uma mente e em uma consciência corrompida. A maneira como muitas pessoas neste mundo buscam o status, a riqueza e tentam obter sucesso é completamente contrária aos princípios e às leis que Deus desenvolveu na criação. Entretanto, elas estão cegas por sua mente corrompida e não conseguem ver. Como aquele jovem rico, muitos supõem que tem de fazer determinadas coisas para obter sucesso. Subir no mundo corporativo, oprimindo os colegas de trabalho, causando sofrimento, usando as pessoas de maneira egoísta, elaborando esquemas traiçoeiros, traindo, mentindo, enganando, roubando, o que quer que seja necessário para se tornar milionário antes dos 40 anos. Então Jesus aparece e diz: se você deseja a verdadeira riqueza e o verdadeiro sucesso, livre-se de tudo isso. Devolva as pessoas de quem você tomou e siga-me. A disposição de abrir mão de tudo é tão importante, ou até mais importante, do que o ato em si. Lembre-se de que no reino dos céus somos apenas mordomos e não proprietários.
Por causa do raciocínio e da nossa natureza humana pecaminosa, os princípios e as chaves do reino são totalmente divergentes da maneira pela qual fomos treinados a pensar. Por isso, a primeira palavra de Jesus, quando ele apareceu anunciando o reino, foi: arrependam-se, mudem sua maneira de pensar. Os princípios dão resultado, mas nem sempre são compreendidos. O jovem rico simplesmente não conseguia entender as instruções do mestre. Jesus poderia fazer com que alcançasse o que desejava, mas ele não foi capaz de acolher esse princípio. As chaves do reino funcionam, mas às vezes, até mesmo depois de aprendermos a usá-las, não compreendemos como operam. No entanto, era simplesmente dão resultado. Os princípios foram estabelecidos pelo fabricante. Nosso Criador conhece sua criação. Deus sabe o que é melhor para nós. Entretanto, por causa de nossa natureza pecaminosa, tornamo-nos criaturas defeituosas que acreditam que não há nada de errado conosco, ou que nós mesmos podemos corrigir o problema. A sabedoria paradoxal de Deus nos leva a compreender que os princípios pelos quais o reino opera também são as chaves que trazem a vida, a lei e a cultura do céu para esta terra, mesmo quando a lógica e o raciocínio humano disserem o contrário. Princípios. Primeiro, a vida no reino realmente diz respeito a retornar à autoridade governamental de Deus na terra, a aprender a viver e a portar-se sob essa autoridade. Segundo, o reino dos céus não é uma sociedade secreta, mas devemos conhecer seus segredos. Terceiro, quando conhecemos as chaves e os segredos do reino, nunca mais diremos: não temos aqui senão. Quarto, as chaves representam autoridade. Quinto, as chaves representam acesso. Sexto, as chaves representam posse. Sétimo, as chaves representam controle. Oitavo, as chaves representam autorização. Nono, as chaves representam poder. Décimo, as chaves representam liberdade. 11º, as chaves do reino são o segredo para a verdade derradeira, o conhecimento que traz a liberdade genuína.